Andriotti é terapeuta. A partir de uma crise interna, descobriu um universo rico dentro de si e procurou na yoga um complemento para que pudesse salvá-la dessa crise. Sabrina, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é uma alegria estar aqui hoje, compartilhando a minha experiência, a minha vivência, né, com todos vocês. Então, muito bom estar aqui hoje. Somos muito gratas. Sabrina, conte um pouquinho para nós como é que é esse seu encantamento pela yoga. O yoga surgiu na minha vida num momento um pouco difícil. Foi um momento de crise, digamos assim, que eu achava aos 23 anos que a minha vida estava toda perfeita, tinha me formado, comecei a trabalhar na área de projetos, numa empresa que tinha um potencial imenso para eu crescer, ganhar muito bem financeiramente. E comecei a trabalhar muito, entrei num processo de estresse muito grande. Um dia cheguei no trabalho, começou a surgir uma dificuldade, né, na minha visão. Meu campo de visão começou a ficar embaçado. Cheguei no médico, no oftalmo, ele disse: o teu caso não é para mim. Quando ele falou aquilo, eu disse: mas como, né? Deve ser um processo que tu põe um óculos e se resolve. Ele disse: não, e tu não pode andar assim na rua, porque o teu campo de visão está muito baixo. Eu me assustei, realmente eu já não enxergava quase nada na rua. Só que a cada dia que se passava e com o resultado que os oftalmos falavam, eu não sei o que tu tem, é um caso delicado, eu não conheço o que está ocorrendo contigo. E nesse meio tempo assim, de médico, de ressonância, de exames, eu fiquei um mês nesse processo e a minha visão eu perdi por completo, assim, não enxergava nada mesmo. Aí ia pro quarto, chorava, se despedaçava chorando. Disse: mas chorar não vai resolver em nada. Se eu não encontrar uma força em mim, não acreditar que eu vou encontrar uma cura, eu vou ter, né, um processo de melhora desse estado que eu estou, chorar não vai resolver, só vai lavar os olhos, né? Então, e aí fui a um oftalmo e ele descobriu, né, através de 2 exames que ele fez, ele descobriu que eu tinha uma síndrome rara que causava desprendimento das retinas, as retinas se deslocavam e era uma doença autoimune. E foi na internação que eu comecei a descobrir uma outra Sabrina que havia em mim. Era uma pessoa que estava ligada à meditação, ligada ao yoga, mas que eu desconhecia. Eu ia para a janela do hospital e começava a fazer algumas práticas ali. Que depois, quando eu comecei a estudar o yoga, eu entendi, era yoga que eu praticava no hospital e não sabia. Então todo esse processo que eu tive da perda da visão, até a minha recuperação, até perceber que as coisas poderiam ser diferentes, eu tive um momento de modificar valores e coisas que até então eu não percebia. Então naquela angústia de tu querer, né, ser alguém, desenvolver o teu lado profissional, ganhar dinheiro, ter status, eu estava esquecendo de uma Sabrina que estava vinculada ao lado de ajudar o outro. Mas a meditação que eu praticava, o yoga que eu praticava, aquilo tudo me acalmava e fazia com que todo o meu organismo reagisse de forma diferente, de forma para auxiliar nesse tratamento que eu fazia. Aí eu olhei a copa para o lado das árvores, assim, eu já enxergava alguns nuances de cores. E foi mais ou menos próximo de setembro que o ipê floresce, tem os jacarandás florescem e tudo. Quando eu olhei assim, que eu vi aquela nuance de cores, eu disse: nossa, eu estou recebendo a cura. Estou recebendo a cura. E aí eu fiquei assim tão maravilhada com aquilo, porque muitas vezes nós estamos numa crise que a gente não consegue sair daquela condição
de se achar que é um coitadinho, que por que eu tô passando por isso, né? Então, quando tu começa a observar para o lado de fora, ó, é um momento que eu tenho que aprender, eu tenho que superar, e todos que estão à minha volta também vão ter que aprender. E hoje eu posso dizer que esse processo foi um processo de eu me ver por dentro, né? Então eu não tinha os olhos para ver o mundo, mas eu tinha que ter uns olhos para internamente. E hoje já faz 14 anos que ocorreu tudo isso, já faz 10 anos que eu dou a prática de Hatha Yoga. Então o yoga auxilia muito, né? Às vezes os meus alunos falam: "Ai, Sabrina, tu me ajudou muito", mas a gente também recebe esse auxílio, né? Quando dar, também recebe. É uma troca. Né? É uma troca, é algo assim muito, muito incrível, assim. Então essa é a minha mensagem, assim, esse momento que eu passei na vida, eu acho que todos passam, todos têm dificuldade, todos têm problemas, né? Isso é uma pessoa ilesa de problemas, né? É quase impossível, porque são eles que nos fortalecem, eles que nos despertam até para um outro lado que nós não víamos, né? Então, às vezes na dificuldade a gente desperta mais o lado espiritual. Às vezes é um momento que tu tem que parar e conversar com o teu Deus para poder entender e ter vontade de superar aquela dificuldade, né? Porque essa energia, essa força, todos temos. Então precisamos despertar ainda mais essa força em nós. Então dificuldades a gente tem que superá-las, né, da melhor forma possível. E quando tu utiliza o otimismo, a fé, a vontade de passar aquela dificuldade, é muito mais fácil, né? Então a cruz que tu tem que carregar, ela não fica tão pesada, né? Então aquele fardo vai se atenuando porque tu está descobrindo uma força maior dentro de si. E hoje você ministra aulas de yoga na cidade onde você reside. Como é receber essas pessoas, muitas vezes com histórico de vida também, que tiveram alguma crise e estão precisando desse despertar? Como você enxerga isso? O que você acha que a yoga fornece para essas pessoas? O yoga é uma cultura milenar, né, que foi nos dado para a humanidade evoluir. Então, quando eu recebo uma pessoa, estou com dificuldade, agora está na fase, assim, muito das pessoas terem insônia, né? Não consigo dormir mais, o que eu faço? Vamos meditar, vamos aquietar essa mente barulhenta, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu não tô muito agitada, estou muito nervosa, o yoga não é para mim porque eu sou agitada. Não, é para você sim, o yoga pode transformar a vida de forma mais produtiva. Em uma palavra, o que o yoga representa na vida da Sabrina Andriotti? Tudo. Que lindo! Nós sabemos o quão rico é o universo dentro de cada ser. Você acredita que as pessoas que vivem em um momento de crise utilizariam a yoga como uma alavanca para poder sair desses momentos? É importante que a pessoa que busque o yoga procure fazer uma aula experimental para ver se realmente é através do yoga que ela vai se descobrir, porque tem outras também, tem meditação, tem reiki, tem várias, né, modalidades, várias terapias que essa pessoa poderia buscar. Então o yoga é um recurso, é uma ferramenta muito importante para sair, né, para a gente se descobrir como um ser melhor. Visualmente, quando as pessoas enxergam fotos, imagens, vídeos das práticas de yoga, elas têm um receio, porque parece ser um pouco difícil. O que tu diria para elas, para que elas tenham coragem de fazer de repente uma aula experimental ou que despertem essa vontade de ir em busca da yoga? O yoga é para todos, não é só para o flexível, para o esportista, é para todos. Nós sabemos que essas pessoas, muitas vezes que estão em momentos de crise, logo quando elas sentem uma melhora, elas desistem da atividade que elas estão fazendo.
Como manter essa pessoa seguindo nessa prática da yoga que é tão importante? O legal da prática do yoga é que tu aprende a fazer as atividades, a fazer os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são os respiratórios. Tu pode fazer a sua prática em qualquer lugar. Você falou em respiração dentro da yoga. Eu acredito que a respiração é um ponto muito importante para sair desses momentos de crise, ou pelo menos visualizar em que fase estamos. Você concorda com isso? Sim. E através de uma respiração consciente, no momento de crise, você pode sair, né, daquela angústia, daquele momento de dificuldade toda, né? Então, por exemplo, tu inspira lentamente, solta o ar devagar. Você diria então que a respiração é uma disciplina? Sim, temos que aprender a respirar, né, de forma mais ampla, mais consciente. E a prática do yoga tem uma parte só dos pranayamas que ensina a respirar melhor. Vamos pedir para as pessoas em casa, então, que estão enfrentando alguma dificuldade, algum problema, passando por alguma crise, que elas respirem por 1 minutinho agora, né? Sim. Gratidão, muita prosperidade e muita luz na tua vida. Jaya Jaya. Assistiu, paciência, gostou do vídeo? Eu espero que tenha mudado um pouquinho do seu dia. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Conto com você. Namastê!